Conhecimento é sedutor. A sede por conhecimento, a sede por saber, por aprender, pode seduzir muitas pessoas, inclusive ao engano de confundir saber com fazer. Saber não é fazer. Você saber, por exemplo, o que é perdão, não é perdoar. Não é porque você sabe o que é o perdão, até explicar, até ensinar sobre o perdão, que você praticou o perdão. Saber que você tem que cuidar da saúde, por exemplo, saber as comidas que você não deve comer, os exercícios que você deve fazer, não é cuidar da saúde. Naturalmente, saber de verdade é quando você faz aquilo que você sabe, e não apenas quando tem o conhecimento teórico das informações. Mas o conhecimento teórico é muito sedutor, porque quanto mais você aprende, quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós estudamos, mais nós nos tornamos capazes de explicar o assunto, debater o assunto, falar sobre o assunto e, portanto, podemos ter a ilusão de que sabemos aquilo. Mas, na verdade, nós sabemos apenas a teoria. Assim como você preferiria, certamente, passar por uma cirurgia delicada com um médico que já tem 30 anos de experiência e milhares de cirurgias daquela realizadas, do que um médico que acabou de sair da escola de medicina, da faculdade de medicina, você sabe que a prática do que se diz que sabe é muito mais valiosa do que a teoria que se aprendeu. Mas, quando a gente trata do conhecimento bíblico, a coisa fica ainda mais grave. Jesus disse assim, olha só, preste atenção a estas palavras, onde ele tratou deste assunto. Todo aquele, sem exceção, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, então, escuta e pratica, não só escuta, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então note que Jesus está falando aqui sobre escutar as suas palavras e a diferença entre escutar e praticar e apenas escutar. Desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, a casa edificada sobre a rocha é a prática da palavra que se ouviu do Senhor Jesus. Então, praticou a palavra, construiu a sua casa sobre a rocha, as tempestades vieram, como elas sempre vêm, e a casa permaneceu firme, intacta sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa. E caiu. E foi grande a sua queda. Então Jesus falou com estes que ouvem a palavra de Deus, mas não a praticam. São tolos, insensatos. Insensato é uma pessoa que não usa o seu senso, não usa a sua inteligência. E isso tem acontecido com muitas pessoas, infelizmente, não só no âmbito espiritual, como também em todos os outros da vida. Nós temos o péssimo hábito de acharmos que saber é fazer. E não é verdade. Fazer, isso sim é saber.
Se você faz, então você sabe. Mas se você sabe, não quer dizer que você necessariamente faz. Nós temos, por exemplo, até no mundo empresarial, para dar um exemplo aí, alguns exemplos, nós temos homens famosos, empresários, que nunca concluíram uma faculdade. Nós lembramos aí, talvez, entre os mais famosos, de Bill Gates, o já falecido Steve Jobs. Não graduaram. Bill Gates, se eu não me engano, saiu de Harvard no 3º semestre. Não concluiu nem a metade da sua faculdade. Mas, anos mais tarde, ele recebeu doutorado honorário de várias faculdades. O que é o doutorado honorário? Doutorado honorário é o reconhecimento da universidade que aquela pessoa, apesar de não ter cursado ali e recebido o seu doutorado, completado os seus estudos ali, a sua vida, as suas realizações práticas fizeram dela um doutor. Ou seja, uma autoridade naquela área. Então, mesmo ele não tendo cursado a faculdade, terminado a faculdade, ele foi considerado um doutor no seu campo de atuação. Por quê? Porque ele fez. Mais do que estudar, ele fez. Ele aprendeu fazendo. Não é? E as pessoas, normalmente as pessoas melhores, são aquelas que aprenderam fazendo. Eu não estou aqui diminuindo a importância de uma faculdade, a importância do estudo. A palavra de Deus nos incentiva a adquirir conhecimento. Não estou aqui dizendo que não é importante você ter conhecimento. Eu estou falando o seguinte: apenas conhecimento, adquirir conhecimento é sedutor. Você pode se iludir com a leitura de muitos livros, com o estudo da Bíblia, você pode se iludir com uma faculdade de teologia, você pode se iludir com um doutor, fulano, doutor Beltrano da vida, e achar que porque aquela pessoa tem muito conhecimento, ela realmente pratica aquilo que ela fala. Sabe, o mundo está cheio de doutores, cheio de PhDs, cheio de pessoas supostamente capacitadas pelo conhecimento que demonstram naquilo que ensinam. Mas é preciso ter um olhar mais apurado do que este. E não estou falando aqui que você tem que olhar para os outros. Isso é importante você saber para os outros. Por exemplo, qual é a consideração que você coloca na balança sobre alguém, um suposto pastor, um suposto religioso que tem lá uma faculdade de teologia, um diploma de teologia na parede, e do outro lado da balança você tem um outro homem de Deus ou mulher de Deus que carrega as marcas de Cristo, que tem no seu currículo talvez não um diploma de teologia na parede, mas tem as marcas de Cristo na vida, no corpo, no que sofreu e tem sofrido pela fé que professa. A quem você prefere ouvir? De quem você prefere aprender? Então, eu falo não somente na questão de julgar, de apreciar, de avaliar os supostos doutores deste mundo, doutores de internet, doutores de, enfim, de qualquer diploma por aí, pedaço de papel, mas eu falo também, principalmente, com respeito a você mesmo. Não se iluda que porque você pode repetir capítulo e versículos da Bíblia, porque você sabe decorado o que o pastor vai falar antes dele terminar de falar, antes dele começar ou terminar de falar, porque você já decorou versículos bíblicos, sabe canções bíblicas, religiosas, canções gospel, você ama estudar a Bíblia, ler livros sobre a Bíblia, você tem muitos conhecimentos bíblicos. Não se iluda em pensar que isso é o suficiente, que isso agrada a Deus. Claramente, o que o Senhor Jesus sempre ensinou é que
Seu pai, sua mãe, seu irmão, seus discípulos são aqueles que ouvem e praticam as suas palavras. Quem vai ser salvo não são aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas aqueles que fazem o que Ele manda, praticam a vontade. Dele. Então, 1 grama de prática da palavra vale mais que 1 tonelada de teoria. Cuidado, porque o conhecimento é sedutor. Algo dentro de nós está sempre dizendo: aprenda mais, vamos aprender mais, vamos nos informar mais, vamos ver mais um vídeo, vamos ler mais um livro, vamos saber mais sobre isso. E isso pode se tornar um fim em si mesmo. E não é isso que vai levar você ao céu. É mais prático, é mais precioso para você saber apenas um versículo da Bíblia e praticá-lo do que a Bíblia inteira e contradizê-la cada dia com cada atitude e pensamento que você tem. Cuidado, conhecimento é sedutor. A prática é difícil, mas é ela que vai trazer o resultado que você quer. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.